Então, pessoal, estamos aqui hoje para fazer um bate-papo aí com o Tony Viegas. Estamos chegando aqui na casa dele, em Vargem Grande, lugar lindo, muito verde. Apresentar o trabalho desse fotógrafo aí que tem ajudado muitos profissionais na área das terapias, mostrar um pouco da vida dele aqui em Vargem e esse lugar, esse cantinho do Rio de Janeiro maravilhoso. Vamos chamar aqui, para ver se ele nos recebe. Ô, de casa! Alô, alô! Opa! E aí, Tony? Vai conhecer aí o espaço. Como é que tá, mas? Tranquilo? Tudo firme? Bem-vindo aí, pode entrar aí. Bom dia, meu amigo. Olha, rapaz, mas que lugar maravilhoso, hein? Vim chegando... Já pela estrada já é muito agradável, né? Vamos aqui, tem um riozinho aqui, ó. Um córrego. Olha... Cara, eu tô encantado com esse lugar. Fantástico. Natureza. Não, sinceramente pra gente que mora, né, no meio de muitas casas, né, no meio da cidade, encontrar um lugar como esse assim, pra mim tá tirando férias. Eu adoro. Olha a riqueza desse lugar. A ideia é que seja o mais integrado possível à natureza, né? É. E aí já tô vendo aqui, né, que você falou que já tem um riozinho aqui. Tem um riacho, Ah, bom, córrego. posso ir entrando? Então Seja vai me bem-vindo, mostrando vamos aqui a sua vida aqui, um pouquinho da... Balanço do Neto. Tá aí o balanço do Neto. Isso aqui é um... Olha aí. Essa é uma nascente que vem bem lá de cima. Que delícia. Bom, e aqui você está bem no alto, né? Eu já vejo que tem muitas casas aqui para cima, não, né? Tem algumas. Casas de pessoas bem antigas, né? Famílias tradicionais aqui, mais de 70, 80 anos que moram por aí para cima. Mais de 70 anos que moram para cima? 70 anos. Ah, então você vai me contar essa história aí. Gerações aí. Tô vendo já umas bananeiras aqui. Bananeira. Ali tem até umas acerolazinhas ali. Eita. Ô, Tony, uma das coisas que o pessoal procura mais encontrar em terreno é água, né? A água, quem tem água assim é milionário, né? Caramba, Hoje a você gente tem não uma... tem essa dificuldade. Tem uma outra fonte que depois a gente pode ir lá ver. Aí uma Ah, nascentezinha linda. vou gostar de conhecer. Então tô chegando. Vamos lá, a gente tem aqui um... Olha, tem uma cachorrinha ali. É a Misty. Misty? É a Misty? Ah, que linda. É a dona da casa, tá? É. Ela que manda. A gente já tem aqui algumas coisas. Melão de São Caetano, o pessoal precisa saber mais o que é, né? Olha aí. Muita coisa, viu, pessoal? Que bacana, melão de São Caetano. Citronela, que já tô vendo aqui. É. Eu sei que a Alessandra conhece muito das plantas, né? A Alessandra que conhece, eu não conheço. Ela... Só embarcando no que ela fala. Boldo. Mas a Alessandra depois pode dar uma palhinha pra gente das plantas. Cajá, ó. Cajá tá... Tem mais aqui. Olha, que legal, ó. Cajá no vaso. Isso aqui Olha, é a minha bonitinho. vitamina de todo dia, tá? O que é a sua vitamina de todo dia? Eu venho aqui e como todo dia pimenta. Pimenta? Todo que dia. bonita. E também no vaso. Vamos, chegando? Vamos, dá licença. Caramba, ô Tony, é grande aqui. A gente já tá acostumado, mas a gente sabe que a gente tá falando da cidade do Rio de Janeiro, né? Cosmopolita demais, super antenada com a modernidade. Da rua para cá, esquece isso. Aqui você volta no tempo. Caramba. E vamos entender o que é Vargem Grande, né? Olha aí, olha isso, gente. Olha São isso. as invenções de Alessandra também. Ó, coco. Coqueiro. Cara, que paraíso, hein? Vamos mais. Bora. Ali tem orquídea, bromélia.
Bom, eu vim prevenido. Eu tô com uma bota aqui. O tempo aqui tá muito chuvoso. Isso aqui é um IP, tá, pessoal? IP rosa. Grande, hein? Ele não tá com muitas flores, né? Não, ele tem a época, né, de dar a florada nele. Olha isso. Ali a gente tem um pé de alfazema, que alguns chamam de jureminha. Aqui é um girassol, esse maiorzinho subindo já, passando do telhado é um girassol. Legal. Tem muita coisa interessante que eu tô olhando aqui. E olha que eu acho que a câmera não consegue pegar tudo que os olhos veem, né? Não. E o que você falou, né? A Alessandra sabe mais que eu não sei muito pouco. Aqui a gente tem algumas coisas que são interessantes, né? Ali já tem a amora, que também é legal as pessoas entenderem. A amora é muito boa para as mulheres, né? Legal. Eu vi uma plantinha aqui que me chamou a atenção. Deixa eu ver aqui que tá num vasinho. Deixa eu filmar aqui. Isso aí é Novalgina. Novalgina. Para quem conhece só no frasco de remédio. Olha aí. É ela aí, ó. Ela me chamou a atenção. Aí, bacana. A gente tem mertiolate ali. Isso é o que o pessoal só entende o nome, né? Né? Só vai na farmácia para comprar Novalgina, mertiolate, tá ali. A Novalgina, mertiolate, esse nozinho com a flor vermelha. Olha aí, ó. Esse arde, Tony? Eu não sei. Deve ter muito. Deveria, né? Eu lembro que a gente criança, né? Tinha pavor do mertiolate, porque... O mertiolate era né? um terror, né? Do ardido. Isso. Tem outro balanço aqui, né? Tem outro. Esse é... A goiabeira, ela tá morta, né? É uma goiabeira. Aí a gente não usa muito, não. Ficou aí, né? Você vê que tá já aí há muito tempo. Esse o Neto não usa. Não. Mas você vê que a natureza, ela vai tomando conta, né? Das cordas. Esse aqui que é o mertiolate, né? Esse aí, esse. Olha aí, gente. Tá como se fosse um fruto, né? E aqui é desse jeito, tudo natural. Aí. Aqui, riqueza disso. Esse é o quê? Também é, né? Aí, bacana. Natural, né? Nada melhor do que natural. E a gente tá acostumado só a ir na farmácia, né? Pois é. Pra buscar essas coisas. Que o mertiolate é uma planta, né? Que a Novalgina é uma planta. Os princípios vêm deles, né? Exato. São sintetizados, mas vêm deles. Mangueira, jaqueira, muito antigas. Jambeiro. Mangueira, jaqueira. Alpínia. Ó, muito bom também alpínia. Colônia. Vamos ver a colônia aqui. Deixa eu ver. A colônia tá já virando um... Tá bem grande, né? uma floresta de colônia. Tem algum cacho dela aí, não? Já teve aqui, né? Tá seco? Agora tá seco. Aqui, ó. Acho que tem uma aqui, ó. Opa. Olha que cacho bonito. Ali. Então, pessoal, isso aí é quando a vovó usava aquela colônia, né? Aí. Cacho bonito de usava colônia. a colônia, dá licença aqui, minha queridinha. É isso aqui, ó. Aqui dentro a gente vai ter um líquido. Isso é a colônia. Isso aqui, pessoal, já é o perfume aqui do mato, tá? Aí. O roceiro anda cheiroso. Só pegar a colônia e passar. A Misty acompanhando a gente. Ô, Tony, há quantos anos você mora aqui? São 20... fazer 24 anos aqui. 24 anos. 24 anos. A Alessandra é de Vargem Grande há 5 gerações aí. Tataravós dela. E você mora há 24 anos nesse barulho todo. Nesse barulho insuportável. É estranho, para quem vem de um centro urbano, para quem vem de um lugar agitado, aqui às vezes cansa. Isso cansa também, né? A gente tá acostumado, a gente gosta, senão não estaria aqui. Mas é uma coisa que você vem para cá para
quando cansa, você para e vai descansar. E é isso, ó. Barulhinho da natureza, às vezes quando tem uns pássaros aí, os tucanos gritam muito. Aqui tem tucano? Tem muito tucano. É? Tem um gavião que fica rodando aí também, gritando. Aqui a gente vai depois dar uma passada para trás ali, vocês vão ver que a gente está no maciço da Pedra Branca. Legal. Aqui é um parque estadual, né? Parque Estadual da Pedra Branca, e a gente está na zona de amortecimento. Então a gente já está dentro do parque. Então a gente está em Vargem Grande. Vargem Grande. E essa parte pertence ao maciço da Pedra Branca. Maciço da Pedra Branca. Aquele parque da Pedra Branca, né? 17 bairros que ele pega. Então ele vai para Taquara, Freguesia, Campo Grande, Realengo, é muita coisa. Eu tenho assim, a impressão que você é um grande conhecedor das histórias de Vargem. Eu procuro ser. Não sou, mas procuro ser. Procuro entender. A gente está fazendo aí um projetinho legal. Vai ter um site aí contando as histórias. Aqui a gente tinha rezadeira, pessoal. Parteira. Vocês imaginam isso aqui há 40, 50 anos atrás? Não tinha luz elétrica, não tinha asfalto. Tinha umas profissões interessantíssimas, né? Tamanqueiros, cabeiros. Tamanqueiros. Aqui só se andava de tamanco. E por quê? Porque era mais fácil, né? Era difícil. As pessoas não tinham dinheiro. Isso aqui era uma área rural e eram agricultores, então eles não tinham dinheiro para ir. E era longe, tinha que ir lá para Taquara, mas não é a Taquara que a gente conhece hoje, que você pega aqui um Uber e tá meia hora lá. Tá, pro pessoal que não tá no Rio de Janeiro, uma ideia de distância de... Daqui para Taquara? Sei, 20 e poucos quilômetros, 30 no máximo. Mas isso hoje é fácil, né? Quando você tinha só o lombo do burrinho, complicava. Então o pessoal tinha as árvores certas, eu não sei quais são, mas tinha as árvores certas para cortar e fazer os tamancos. E era uma profissão. Tinha os tamanqueiros daqui, como tinha os cabeiros, que também sabiam quais eram as árvores, a época de tirar, como tirava, para fazer o cabo de enxada, cabo de pá, que era o que se usava aqui. As ferramentas eram essas, não era celular, notebook, não tinha isso. A galera tinha que cair dentro mesmo na agricultura. E tinha esse pessoal todo. Então o cabeiro era o camarada que fazia os cabos para enxada. Hoje a gente vai aqui no material de construção e compra 50, né? Não, era o cara que sabia qual era a madeira. Para fazer o cabo de enxada. E durava isso aí a vida inteira. Não apodrecia, não. Ficava no tempo e não apodrecia. Fantástico. Muita história. E aqui em Vargem, tem uma ideia de população daqui? Eu não tenho ideia. Não tenho. Hoje está crescendo muito, né? Inclusive tem um crescimento meio desordenado. Mas faz parte também. O crescimento, né? Vamos sentar um pouquinho? Vamos. Esse é o cafezinho meio da roça, né? A gente usa aqui só coador de pano. Isso não é só para filmar, não. Isso é o dia a dia mesmo. Eu adorei. É desse jeito. E agora, mas eu achei incrível. Você comprou essa... Não, isso eu fiz. Isso aí foi... A Alessandra vai pedindo, a gente vai vendo se consegue, né? Você criou isso daí? Já tinha aqui o suporte. E aí eu inventei só essa parte da base aí. Para ficar fixo, né? Ficar firme. A gente tem o caqui aqui. Vargem Grande também teve uma plantação muito grande de caqui. A gente tem um evento aqui que chama Tira Caqui. E quem quiser participar, vem. Já existem as redes sociais que divulgam qual é a data. Aí quem quiser vem. Tem que vir com disposição, que vai subir o morro. E não é para ficar só fazendo selfie, não. Tem que ajudar mesmo lá. Vai lá, vai colher o caqui, vai ajudar a botar nas cestas. Ainda tem a história de descer... É muito rico aqui de história, de descer... Tem muita gente que mora lá ainda. A gente pode achar que não, mas que mora lá como se fosse século passado e vive ainda da agricultura familiar, sem agrotóxico. E o movimento que eles fazem para descer com o que eles colhem lá é no lombo de burro também, né? Nas cangalhas, que é o jacá. Aqui tinha um pessoal que fazia jacá também, que são aquelas duas coisas que vão dos lados do burro para trazer banana, limão, caqui. O nome daquilo ali é? Jacá. Jacá. Que alguém fala também
bota como Parece uma cesta, né? cangalho. São cestas, Parece uma cesta. são trançados ali, que o pessoal fazia, né? Isso também era uma profissão. Aqui a gente tinha umas pessoas que não é todo mundo que fazia, né? Eram umas pessoas que tinham esse dom, conhecimento, fazia. E também era outra coisa que durava a vida toda. A gente pode achar que você ficava trocando a cada tempo, não. Fazia aquilo, vendia para o pessoal, ou trocava, que tinha muito escambo também. E ficava a vida toda trabalhando com aquilo, era necessário. A gente tem aqui umas histórias muito... Vai estar tudo no site, pessoal. Muita coisa. Esse site que você está dizendo, qual é o site? Portal das Vargens. Me fala um pouquinho do que é esse portal, qual é a ideia do portal. Isso é um desejo meu de mais de 12 anos. E a gente nunca sabe dizer porquê, vai e vem e não saía, não concretizava. O nome portal, a ideia inicial é que fosse um portal onde você passasse por ele e voltasse ao passado bem longínquo de Vargem Grande. E Vargem Pequena, que são bairros irmãos, né? Estão muito ligados. Então a ideia do nome portal era isso, que você entrasse nesse portal para viajar para trás, não para o futuro, para o passado. Por outro lado, a gente tem aqui uma construção na Estrada dos Bandeirantes que todo mundo chama de portal. Era uma antiga padaria do seu Manuelzinho, que com o progresso a construção foi desfeita, mas preservaram a fachada. E a fachada é um portal. Então, eu tomei isso como um símbolo do site, porque para mim é uma identidade do bairro de Vargem Grande. Então, o nome portal ele remete a você entrar num portal e viajar para o passado, e também remete ao que é hoje um portal, significando o que foi Vargem Grande, mas que ainda está de pé. Graças a Deus, muitas vezes ele esteve para ser demolido, mas a gente conseguiu, né? Esse portal, né? Você está falando Esse portal, a parte física. Tentaram demolir esse portal. Sim, porque já não tinha mais a construção, só tinha a fachada. A fachada foi preservada pelos seus... Parece um pouco com os arcos da Lapa, não parece? Isso, a gente pode remeter a isso também. Entendi. Ele tem aqueles como se fossem os arcos, né? É uma construção antiga, né? Bem antiga. 1929. 1929. E aqui em Vargem tem muita... parece que o bairro está sendo descoberto agora, mas tem moradores aqui, construções muito antigas, 1900. Tem. Né? A gente tem... Se a gente for lá para cima, onde tem umas histórias interessantes... Lá para cima que você diz o que? Morro acima? Subindo morro. Uhum. Aí tem família lá, que nunca desceu para morar aqui. A gente tem lá pessoas, eu vou citar um nome, que é o seu Carmélio, mas a gente tem outras famílias desse jeito, eles não descem. Tem pessoas lá de 100 anos. Tem uma senhora lá de 100 anos que ainda trabalha na lavoura, do jeitinho dela, sem a velocidade, mas trabalha na lavoura. 100 anos trabalhando na lavoura. 100 anos. Ontem entrevistei uma senhora... Maravilha. Que é fantástica, a avó é maravilhosa, 98 anos, a memória incrivelmente preservada, lembra de tudo, de quando era criança, me contou coisas que eu nem imaginava que existiam aqui. E isso tudo o portal vai resgatar. Essas histórias, a gente tem um quilombo aqui, a família quilombola, né, bem grande e tradicional, o quilombo da Dona Astrogilda, Cafundá Astrogilda. Cafundá porque ela tinha lá um centrozinho no caminho do Cafundá. E Astrogilda é o nome dela. Então ficou Quilombo Cafundá Astrogilda. Isso é história. Aqui a gente vai ouvindo as coisas aqui, a gente fica maluco. Já mataram um lobisomem aí pra cima. Mataram um lobisomem? Lobisomem. Pegaram o bicho. E aí tem mula sem cabeça, aí tem tudo. Saci, ó, tem uma história de a Estrada do Pacuí. Isso há muito tempo atrás, tá, pessoal? Isso aí vocês colocam de 50 anos para trás. Um cara que não acreditava em nada, brabo toda a vida. Estava passando lá na Estrada do Pacuí, só que não tinha luz elétrica, não era larga como é hoje, não tinha muita casa. Era uma roça mesmo, um caminhozinho lá. Ele passando, ele viu um saci. E ele falou, Saci, tu não é mais brabo que eu. E foi dar um chute no saci. Eu não sei o que aconteceu, que o pé dele rasgou, ficou inchado, ele não lembra se ele chutou um muro, se ele chutou alguma coisa, mas ele só lembra do assovio do saci muito alto e a dor no pé.
Pessoal, se isso é verdade ou não, é o São, que menos são, interessa. são os contos de Vargem São os Grande. nossos causos, nossas lendas. Isso vai estar nesse portal, Vai estar, tem um espaço garantido só para isso, né? Pra para gente contar não essas perder essa histórias. memória afetiva. Fantástico. Não, tem coisas que tem que ser resgatadas e mantidas, né? Sim. Outras mantidas, até porque faz parte da história do local, né? A gente falando em história, a gente começa a nossa história aqui, com as minhas pesquisas. O primeiro documento que eu achei daqui, que relacionava com esse lugar, é uma Sesmaria de 1579. Então, se a gente fala que, historicamente, o Brasil foi descoberto em 1500, 79 anos depois, já tinha alguma coisa acontecendo aqui, nessa área. Óbvio que não tinha esses nomes, né, mas já acontecendo aqui, a família Sá. E a gente vai lembrar de Mendes Sá, Estácio de Sá, Gonçalo de Sá. Um desses aí teve uma filha chamada Dona Vitória Sá, que casou com Céspedes, que era o governador-geral do Paraguai. Ele foi para o Paraguai e, enfim, morreu, né? Faleceu por lá. A Dona Vitória ficou viúva aqui sem filhos. E em vida ela doou a sesmaria dela toda, que a grosso modo seria de São Conrado a Sepetiba. Ela doou para o Mosteiro de São Bento. Então, no falecimento dela, o túmulo dela consta lá no Mosteiro de São Bento, no centro do Rio. Você entrando no altar principal, o altar-mor, no chão vai ter lá uma lápide lá com a nota o nome dela e a data do falecimento. Então, assim, a história vem que a gente consegue registrar de 1579 para hoje. É muita coisa. Uau! E é história que a gente nem imagina, né? A gente passa por Não. aqui, anda aqui, né? O Rio de Janeiro, a gente sabe que tem uma parte histórica fundamental desde o início da descoberta do Brasil, né? A gente vê que Vargem Grande tem sua importância dentro dessa história e a gente nem imagina. Que eram as grandes fazendas, né? Vargem Grande foi uma fazenda Vargem Grande do Engenho do Camorim. Então é muita história, muita coisa. Agora, uma coisa me sou curioso aqui. Eu sei que você tem um passado de jornalístico, né? Alguma coisa de Não jornalista. posso nem dizer isso, porque eu nunca frequentei uma redação, né? Mas sim. Porque você falou que fez uma entrevista com uma senhora de 98 anos, né? Sim. Uma vozinha. E aí me lembrou disso e me lembrou também de uma das coisas principais pelos quais, né, eu fiquei muito entusiasmado de vir aqui conversar com você. É um trabalho diferenciado que você faz para terapeutas. Que você é fotógrafo de profissão, né? Imagino que nesse lugar aqui, como Vargem, deve ser complicado ter lugar para tirar foto, né? Só natureza linda. Muito sítio arqueológico. Mas isso aí Nossa. é muita coisa para falar. E aí eu sei que você faz esse trabalho ajudando os profissionais na área de terapia com, às vezes, portfólio, alguma coisa nesse sentido para, vamos lá, registrar o trabalho deles, botar aqueles profissionais que não têm foto profissional. Me fala um pouquinho, é isso mesmo? Como é que você faz esse trabalho? Essa é a pegada. Eu sou fotógrafo profissional, é uma fonte de renda, né, minha. E a Alessandra, minha mulher, ela é terapeuta, né? Ótimo. Fez os cursos no Integrale, que é um instituto bem legal, que tem muita coisa, vale a pena também o pessoal dar uma checada. Então, a gente entende, depois dela entrar nesse meio, a gente entende que as redes sociais precisam ser movimentadas, não tem como fugir disso, né? Então a gente tem Facebook, Instagram, YouTube, seja lá o que for, principalmente Instagram hoje, que você precisa de imagens, né? Tem que ter registros, podem ser vídeos e tal, mas foto sempre tem a sua importância, né? E eu, com o meu olhar de fotógrafo, que eu tento que seja bom, eu vou entendendo melhor, conversando com o terapeuta, eu preciso saber qual é a formação dele, o que ele faz, eu preciso entender o perfil, o que ele pretende colocar no Instagram dele. E muitas das vezes a gente esbarra em um local, né? Um terapeuta que usa uma maca, por exemplo. Tem muitos lugares que tem as salas e são importantes. Isso é importante para ter um atendimento numa sala. Mas aqui, né, nesse espaço aqui, a pessoa também pode fazer um atendimento terapêutico aqui. Aqui a gente tem a natureza falando por si, né? Entendi. Você aqui também
oferece o espaço para as pessoas também poderem fazer Sim, aí a alguma gente, atividade aqui. exatamente, a gente pode fechar um tipo de um projeto, um pacote em que eu faça as imagens, não só foto, mas vídeos e Pode usar como um estúdio na natureza, para a pessoa exatamente, registrar as fotos dela aqui. posso fazer aqui vários cenários que a pessoa achar melhor, né? E a gente tem banheira aqui, né? Acho que nem falei, mas a gente tem uma banheira aqui bem antiga também, coisas de Alessandra, que também Banheiro pode ao ar livre? ao ar livre, ao ar livre. É. E aí a gente tem também aqui uns obrelões, tem tendas, tem muita coisa para. Tem como dar privacidade, se for uma massagem, alguma coisa assim, a pessoa pode ficar com a privacidade dela garantida. Então deixa eu ver se eu entendi. São duas coisas diferentes que você consegue oferecer aqui. Uma, você consegue oferecer o espaço para atendimento das pessoas, E não necessariamente com o meu trabalho de fotografia. desvinculado ao seu trabalho de E fotografia. só pode até ter uma pessoa já que faça as imagens, ou não queira fazer as imagens, só o espaço está aberto Tá. aqui. E outra coisa que você tem é a sessão de fotografia que a pessoa, você, pelo que eu entendi, você pode fazer tanto no cenário de trabalho da pessoa, consultório, escritório, qualquer coisa nesse sentido, no espaço terapêutico, ou você pode vir aqui no seu espaço aqui e fazer as fotos aqui. Você Exatamente. monta um cenário aqui, aí a pessoa vem e você registra todas as fotos do profissional Sim. para que ele possa usar essas imagens profissionais nas redes sociais dele e divulgar o trabalho Já dele. aconteceu de eu ir indoor, né, uma sala de atendimento de um prédio comercial, e conversando, não era a ideia oferecer nada, e conversando com a pessoa, expliquei como eu morava e a pessoa se interessou em vir conhecer o espaço. Então, assim, se eu tenho uma terapia em que eu preciso estar conectado à natureza, aí a gente tem a natureza toda ao redor aqui, abraçando o espaço. A pessoa pode vir para cá para passar um dia, pode criar aí projetos para tirar essa, desintoxicar, né, de equipamentos eletrônicos. É uma variedade aí muito grande de projetos que as pessoas podem fazer, né, dentro das suas especialidades. Espetacular. Então, Tony, uma das coisas que eu curti muito e eu gosto, né, é a natureza, estar na natureza. E eu curti muito vir aqui também para a gente registrar isso, porque como terapia, eu acho que você tá no meio da natureza por si só já é algo terapêutico, né? Sem dúvida. Viver, eu imagino que viver no convívio dessas plantas, dos animais, isso por si só já deve trazer uma paz interior diferente do que a gente busca na cidade. Porque na cidade a gente está conectado à parte muito capitalista, apesar do mundo, a gente viver no mundo capitalista, mas você é inserido e jogado numa velocidade muito grande de informações e você não consegue fugir daquilo. Eu acho que a gente tem sistemas aqui, né? A gente vai falar de um sistema que é urbano, muito urbano, em que é uma outra velocidade, e um sistema que seria mais rural, né? Mas aqui obrigatoriamente, a gente tem que se atentar e seguir regras da natureza. Quando está chovendo, não tem como eu ficar pelo quintal. Até tem, mas não é o. A gente não está tão acostumado. Então a gente para. Então a gente tem os ciclos da natureza muito mais fortes do que se eu morasse em Copacabana, onde o ciclo da natureza ele não é mais respeitado, né? Se estiver chovendo, eu tenho que sair para trabalhar. Os carros passando. Então, cadê os animais de Copacabana? Copacabana já foi uma área super preservada, né? E hoje você não tem mais essa natureza. Você tem praças lá, você tem pedaços, mas não tem a natureza. Aqui eu falo da natureza o tempo inteiro. Então eu vejo os micos vêm aqui, tucano, gavião, infinidade de pássaros. E a gente tem que respeitar o ciclo e isso nos obriga a ser lentos. Não no sentido ruim, no sentido de entender mais o tempo da natureza, né? Eu preciso, se eu plantar, eu vou ter que ficar olhando, regando, tirando erva daninha, né? Eu vou precisar que aquilo tenha o tempo dele de crescer. Se for uma fruta, ele vai levar um tempo que pode ser muito grande para ele dar a fruta.
Se for para eu colher aqui como se fosse uma horta, né? E também tenho, aí já é mais rápido, mas eu tenho o tempo daquilo maturar. E é assim, a gente acaba desacelerando. E sem dúvida que isso por si só já é terapêutico. Se eu não tenho essa aceleração, se o meu organismo vai ficando mais quietinho, a tendência é que eu não desenvolva certas doenças, alguma coisa assim, né? Eu concordo plenamente. Eu ainda poderia tentar somar aqui na sua fala, que é quem conhece, por exemplo, os florais, né, quem conhece a homeopatia, a gente sabe a energia das plantas e o quanto elas podem nos beneficiar em estar em contato com elas. Então você está cercado aqui, por exemplo, atrás de você tem uma colônia. Olha que maravilha! Você está em contato com a energia dessa planta, né? E você está imerso nesse universo de plantas. Há uma troca, né? Energética entre todos os seres que estão nesse Não sistema. necessariamente precisando de um chá, de um banho, não. Muita coisa já é uma troca de energia, né? Não tenha dúvida que você escolheu um lugar para morar terapêutico. Não fui eu, não. Foi a Alessandra mais uma vez, tá? Terapêutico. A Alessandra que tá sempre à frente aí. Né? Agora, será que a gente pode conhecer mais um pouquinho de plantas? A Alessandra tá para vir, não tá? Eu vou pedir pra ela vir. Ela é um pouco tímida, mas vou pedir pra ela vir. A gente tem aqui rapidinho, ó, tem mais boldo ali. E aí o legal era ela falar, né? A gente tem ali um capim-limão, um ora pronobis. Tem muita coisa aí que não é a minha praia. Mas tem mais um boldo pequenininho aqui. Ela faz, às vezes muda também, que o pessoal pede. A ideia, tem um bambuzal aqui que a gente não entende o que é um bambuzal. E um bambuzal ele é muito importante para muita coisa, Muita né? No ciclo de natureza. E as folhas dele também, assim, quem procurar saber, consulta o Instituto Integrale que vocês vão ter mais informações. Anderson saiu sua suspeita a dizer. Muito disso. Planta, de florais, das terapias, é muito bom. Ó, cigarra concordando cantando. Comigo aí. A cigarra cantando. Maravilha. Então vamos dar uma rodada para a gente conhecer um pouquinho das plantas. E se a Alessandra se ela não tiver chegado ainda, aí vamos nós. Tá. Aí, Alessandra, pessoal, finalmente chegou aí a nossa terapeuta, a Alessandra, que vai nos mostrar um pouquinho das plantas. Oi, Alessandra, olha, o Tony falou muito de você aqui, viu? Você mostra um pouquinho das plantas ali pra gente? Vamos lá, então. Bom, então vamos lá, Alessandra, para ver o que a gente tem aí de planta. A gente tem um bambuzal aqui, né? Bambuzal. Enorme, hein? Bem grande. Tem um pé de maracujá ali também. Vamos mais ali aonde? Vamos percorrer aqui. Aqui você tem... Eu tô vendo que é muita planta, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. O maracujá, esse que tá trepando aqui, não é isso? Sim. Tá, deixa eu dar um zoom aqui, pra você ver. Aí, ó, maracujá. O que mais que você tem aqui de tem um pé de amora. Vem pra você me mostrar. Aqui, ó, gente. Ela tem pé de amora. Bacana. Abóbora. Já deu abóbora aqui? Não. Tá vindo a floração. E aí depois vai vir a abóbora. Pra quem não sabe, né? Primeiro vem a floração e depois vem os frutos. Eu nem plantei de fato ela. Ela que germinou aí e eu tô deixando. Porque ela... A natureza faz isso, né? Tem um pé de alfazema, que ele agora tá... Pé de alfazema. alfazema. Né? Tá sem flor. Tem o hibisco. Olha, esse aqui é amarelo. Esse aqui, né? Mamona. Ali é mamona. Aqui é um pé de mamona.
quanta coisa boa você tem aqui. Aqui tá passando também o córrego aqui atrás, que eu tô ouvindo o barulhinho da água. Isso aí tudo é lírio do brejo, né? Que eles chamam, tem vários nomes, né? Ah, Que sim. dá uma cor Aqui, branca. ó. Esse aqui são as folhas do lírio. Lírio do brejo. Pra ali eu já vi que você tem mais umas plantinhas ali também. Tem pé de colônia que tá A colônia a gente crescendo viu. bastante. Aí aqui você tem umas outras plantinhas. Aí, Aqui tá a famosa banheira. ó, tem a Que melissa aqui. essa banheira é a banheira que vocês usam para terapias, né? E aí vocês deslocam ela quando precisa para algum local do quintal. Dá para fazer hidroterapia, dá para fazer banho de argila. Olha aí, coisa boa. Tá, o que mais você estava me mostrando aqui? Tem a colônia, né? A colônia nós vimos. Eu vi que tem uma plantinha roxa ali. Que é tetraciclina. Ah, tetraciclina. Olha, ainda tá com bastante lama o terreno, né? As chuvas maltratam um pouco o quintal. Tem umas plantinhas aqui. E aquela plantinha roxa ali. Deixa eu ver. É a terramicina? Terramicina. Seria a terramicina. Aí tem capim-limão também. Dá pra pesquisar bastante sobre essa plantinha aí. Capim-limão. Capim-limão. Mas depois ele se refaz. Vamos ver aqui o capim-limão. Vamos ver se é capim-limão mesmo ou se é citronela. Ó, aqui eu olhando aqui eu já sei que é capim-limão. Pela base dela, tem gente que confunde muito. Esse é o jambu, que é anti-inflamatório natural. Jambu. Ele vai nascendo aí. Jambu. Olha aí. As flores ali do lírio que você falou. Olha. Abri muito botão. Caramba, como é perfumada essa planta. Nossa, o cheirinho. Só em chegar perto você já sente um perfume maravilhoso. Nossa, esse rastro tem uns peixinhos, né? Olha, cheio de peixinhos, gente. Não sei se dá pra pegar com a câmera. Tá vendo? Uma lavadeirinha azul aqui, bonitinha. Olha os peixinhos. Tem peixinho, tem sirizinho. Sirizinho também tem? Camarão? Tem muita vida aí. É. Essa árvore eu ainda não descobri qual é, mas atrai muito pássaro. Eu não tive. Ela tá assim? Essa árvore. Muito pássaro. Bom, de repente, se alguém souber, coloca aí nos comentários, pessoal, que planta seria essa. A Alessandra está dizendo aqui que os pássaros gostam muito dessa planta, dessa árvorezinha. Fica cheio de pássaro de manhã. Bom, eu também olhando aqui, eu não sei. Não conheço. Enfim. Se alguém souber, dá uma dica pra gente. O bambuzal enorme. Fantástico. As folhas do bambu a gente pode usar para muita coisa. Os brotos do bambu também. As florzinhas do jambu. Elas são anti-inflamatórias, você come e fica até com a boca dormente. As folhinhas do jambu. As florzinhas, né? Florzinhas. Do jambu. As flores também, é usado muito na... Então você mastiga e fica com a boca até dormente. Incrível. Incrível. Tô ouvindo um barulho de cavalo aqui, né? Tem uma árvore do lado. Ah. Tá um pouco encharcado, né, assim, o terreno. Olha o tamanho da casa de marimbondo aqui. Ela se
Bem grande, hein, Alessandra? É, tá aberta, né? Aí a casa, pedaço da casa do marimbondo. Vai Incrível. saber que material que eles usam, né? É, né? Bem levinho. Grande a casa. Os marimbondos também são bem grandinhos, hein? Estão reconstruindo. Vai ter sido a chuva, não? Foi. Vento demais. Muita chuva, muito vento. Tem uns marimbondos aí. E a natureza é isso. Aqui tem cobra. Aparece sim, porque é local, né? Muita natureza. Tem bambuzal, mas É, nada que vem até a gente. Elas não. onde tem muito bambuzal costuma ter cobra, É. né? E aqui tem cobra. Quais tipos de cobra você tem aqui? Basicamente a cobra d'água e jiboia, que é tranquila. A jiboia é super tranquila. Cobra d'água, aqui o que aparece mais é cobra d'água e jiboia. As outras são as perigosas mesmo. Eu, no meu quintal, nunca vi. Mas tem, sim. É, eu acho que, se eu não me engano, eu já ouvi pessoal de Vargem comentar sobre alguns tipos de cobra Nomes assim eu não sei. venenosa. Sabe. O Tony Mas sabe. também quando a gente encontra... Você, que é conhecedor aqui Muito pouco. da região, parte da terra, que cobra que costuma ter por aqui? Então, o bambuzal é uma morada deles, né? Eles gostam do bambuzal por uma série de coisas. A gente protege dos predadores, faz o ninho, enfim. A gente tem jararaca. Jararaca. Muito venenosa. Caninana. Caninana. É venenosa também, não? Muito venenosa. Surucuçu, também venenosa. Coral, muito venenosa. Depois vem as que não são venenosas, né? Aí você tem a coral falsa, você tem a cobra d'água, a cobra verde, a cipó. Aqui é uma área que, como é muito preservada, então a gente tem a incidência de muita cobra. Tem que ter cuidado aqui. Quando você vai botar a mão em algum lugar, tem que olhar antes. Quando vai pisar em um mato fechado. As trilhas, então a gente tem que ter cuidado. São essas que a gente tem aqui. Tem a jiboia, que é a nossa grande amiga. A jiboia é muito tranquila. Ela não tem predador, então você consegue passar a mão nela e ela não vai esboçar nenhum tipo de reação. Você só não pode deixar ela enrolar. Enrolar em você. Porque aí é um instinto dela e é extremamente forte. Ela chega a ter mais de 3 metros aqui, as adultas. E também é o habitat delas, né? A gente tem Você falou que tem uma fonte de água aqui. Tem, a fonte é aqui pertinho. Um pouquinho mais. Vamos dar uma olhada nessa fonte? Vamos, essa fonte, rapidinho falando, eu moro aqui já há muitos anos, né? 20 e poucos anos. E ela, por mais de 15 anos, secou. E voltou agora, coisa de talvez uns 2, no máximo 3 anos, voltou, sem ninguém mexer, tá? Eu sempre ia lá e tentava fazer com que ela voltasse, mas eu não tenho conhecimento. Tem pessoas que inclusive, é uma profissão, né? Muito de interior. Aqui no Rio não sei se tem. Que faz a fonte reviver. Descobre onde era e faz reviver. Mas enfim, a nossa voltou lá com força total. Então vamos lá dar uma olhadinha nessa fonte. Pedindo licença aqui para tirar a forra da colônia. Com minha amiga Fabiola fazer tintura. tintura. Então vai fazer uma tintura para extrair os princípios ativos da Tanto flor da das flores colônia. quanto da folha. Tem vários princípios ativos. Fantástico. Bom, daqui eu tô vendo o Tony ali, ó, tirando algumas plantinhas, algumas flores para eu poder levar, essas flores perfumadas, o lírio do brejo. Tony, essa área aqui é incrível, né? Linda. Aqui já é floresta.
Aqui já é subida da floresta. Mata Atlântica preservada, do Parque Estadual da Pedra Branca. E a gente tem tudo nativo. Tem as frutas que a gente conhece, mas tem coisa aí que provavelmente a gente nunca ouviu falar, né? A gente tem a fonte aqui, tem uma subidinha rápida aqui, que é como se fosse uma mini trilha. E é incrível como se você for subindo aqui, a probabilidade de se perder é muito grande, porque não é uma trilha toda aberta. Então você sai da trilha e é tudo igual, você não consegue ver, é tão fechado que você não consegue ver o céu. Então você acha que está indo em linha reta e você já fez 300 curvas para um lado e para o outro. Por isso que as pessoas se perdem, né? Não tem referência. E a fonte é aqui, ó. A gente vai lá na fontezinha que voltou aí por força. Essa fonte é da juventude ou não? Ah, com certeza é. Eu tô ouvindo bastante cachorro latindo. Tem aí os cachorrinhos vizinhos aí. Os cachorrinhos dos vizinhos. Nada aqui, ó. Então estamos chegando numa fonte de água. Onde a gente tem essa riqueza toda. Isso já foi feito aqui pelo homem, né? Mas isso tem mais de 40 anos que foi feito. Aqui era um poço. Tá, já fizeram essa estrutura aqui, já Isso aqui foi o homem que fez para manter a água aqui, era como se fosse... por conta da fonte. Sim. E aí ela vinha por cima, né? Agora ela vai, drena e vai por baixo. E onde ela nasce mesmo é lá no meio das pedras. E aí quando a gente fala de água mineral, né? Água mineral, ela vai no meio das pedras. Então ela surge entre essas pedras aí. Sim, a gente não consegue nem ver onde ela nasce de verdade. Tá. E aí aqui E aí ela vem drenando, né? ela vem drenando e brota aqui. E vem nasce como uma coisa mínima. Uhum. Vai ganhando força aí no caminho. E tem a água que é... E vocês fizeram, tem alguma bica, alguma coisa para tirar? Sim, não fui eu quem fez, mas tem aqui fizeram um caminhozinho para facilitar a vida de quem quiser pegar água, né? Na verdade, aqui quem pega água é quem conhece, né? Morador. Então a gente vem aqui, essa água é muito, muito, muito limpa. É incrível, incrível. Isso aqui é só pegar e beber, pessoal. Não tem nada de química. O pH dela é muito alto. Que maravilha. Água com pH alto é o que a gente procura. Isso. Inclusive a gente paga caro E não sei se é o resultado. para ter água com pH alto e a gente nem sabe se é real. Para quem pelo menos não sabe testar, né? Ela continua aqui o caminhozinho dela. Apesar de ter o cano, que é para facilitar Retirada da água. Mas ela tem o caminho todo dela. E hoje ela tá assim pouca, né? Tem dia que ela tá mais forte. E essa parte dessa mata aqui é a vegetação já da Mata Atlântica? Já, tudo nativo. Aqui essa trilhazinha que eu falei para vocês, ó. Você vai andando, se não tiver cuidado, acaba se perdendo. Tá, eu sei que tem uma cachoeira, alguma coisa de água aqui perto. Tem. Aqui um pouco mais para lá, talvez uns 10, 15 minutos andando, muito pertinho, tem um rio. E faz umas quedinhas pequenas, mas tem um poço muito grande, muito bonito lá. Acho que dá pra gente ir lá, pra conhecer? Dá pra gente ir. Não precisa nem muita disposição, não tem subida, não é longe, não tá sol. Então vamos lá. Então vai ser fácil. Ô Tony, então aqui que é a bica que pega aquela água lá. Isso, da fonte. Faz o caminho dela, independente de ter. O pessoal botou, botou um esse cano cano. para colocar um recipiente aí, uma jarrinha, um bujãozinho. Então essa água é limpa, você pode beber. Eu estou falando de no máximo 20 metros de onde ela nasce, tá? Caminhozinho. Nesse período aqui não tem casa, não tem ser humano mexendo, não tem nada. Então, é uma água confiável. Essa água aqui ela não tem
ela vai ter o que ela precisa ter da parte interna dela. Os minerais. Vai ter alguma coisa que a gente não consegue ver, mas que se você tiver com sede, isso aqui é, ó, geladinha, tá, pessoal? Já é muito gostoso isso. Isso aqui é o que eu e a Alessandra a gente costuma falar, né? Quem tem isso aqui dentro de um quintal próximo como a gente, não tem dinheiro que pague, tá, pessoal? Não tem. Isso é riqueza pura. Não tem dinheiro que pague. Isso aqui é uma água em que você não precisa se preocupar com nada, absolutamente nada. A natureza já faz o trabalho dela todo para você. Pode beber. É isso, ó. E eu tô sentindo um cheiro de jaca. Jaca, a gente tem aqui. A jaca... Essa área aqui de Vargem é uma área muito rica em jaca, não? Muito. E o engraçado é que a jaca ela não é nacional, né? Ela é asiática. Veio para cá, o pessoal trouxe e ela se deu muito bem aqui. É como se ela fosse nativa. Aqui tem uma jaqueira ali boa. Tem uma no meu... não, tem 2 ou 3 no meu quintal, mas tem aqui, tem a rua toda. Onde você anda aqui, tem jaca, tem goiaba, tem jambo. E é muito legal, a jaca tem sido muito divulgada agora, até pelo pessoal que é vegetariano, né? Sim, começa a fazer vegano, né? A gente carne, pode, né? Carne de jaca. Pode. A Alessandra já fez aí uma como se fosse Coxinha. um frango, né? Frango. É, Eu já comi, é uma delícia. carne desfiada, carne de jaca. Carne de jaca. Coxinha de jaca. Quem não comeu? Coxinha de jaca. Aqui no Rio de Janeiro é fácil de encontrar coxinha de jaca. Hoje o pessoal que é vegano, vegetariano, né? O que acontece? A gente fala de sistemas, né? E quem produz esse tipo de alimento começou a entender que precisava fazer alguma coisa para atender esse público, porque é um público que cresce muito. Sim. Então eu chego num lugar, eu sou vegetariano, eu chego num lugar e só tem aquela coxinha de frango tradicional. E aí, o que a gente faz e tal? Não tem o que fazer. Então, o pessoal começou a também entender que era uma boa fazer. E aí você não tem como diferenciar no gosto uma coxinha de frango e uma coxinha de jaca. Eu já comi várias vezes, na verdade eu sou um adepto, né? Eu não sou, eu falei como se fosse. Mas eu gosto muito da coxinha de jaca, da carne de jaca. Dependendo da maneira que fizer, o sabor é incrível e às vezes você não consegue realmente distinguir. Não consegue diferenciar. Você vai fazer com alho, você vai fazer com sal, com cebola roxa. Então o tempero vai ser o mesmo. É fantástico isso, pessoal. Vamos lá então na quedinha de água lá? 15 minutinhos a gente chega lá. Então, a gente ia lá na cachoeira, o Tony ia mostrar pra a gente lá, mas começou a cair uma chuva aqui. Olha, o que eu falei antes, né? Respeitar os ciclos da natureza. A gente queria ir agora, mas acabou que não é o melhor momento. Então a gente consegue uma outra hora ir lá com calma. Talvez com sol. Talvez com sol. Até para evitar qualquer problema, né? Porque o caminho começa é curto, a ficar escorregadio, mais escorregadio, né? É terra, né? Tem algumas pedrinhas, tem terra, então fica muito escorregadio. Não tem necessidade de correr risco também. Ô Tony, um pouco que a gente foi na fonte ali, a sensação que eu tive é que vocês aqui têm tudo que se precisa ter para ter uma qualidade de vida excelente. Você se sente rico dessa maneira, morando aqui? Milionário, no sentido muito mais amplo do que a gente costuma dizer, né? Do que a gente costuma entender como riqueza, né? Que riqueza bem material, o carro, a casa, importante também, tá, pessoal? Não estou dizendo que não. Só que aqui a gente tem outro tipo de... Eu não tem como mensurar isso em valor, né? Mas vocês puderam ver um pouquinho, isso é o nosso dia a dia, é de segunda a segunda, é acordando nesse lugar, dormindo nesse lugar, cuidando desse lugar, que dá trabalho, mas tem a satisfação também. Indo lá, a gente tem fruta, a gente acabou de pegar ali umas goiabas, não deu nem para mostrar, mas Verdade. Tem as frutas aqui, tem jambo, goiaba, manga, cerola, tudo por aí espalhado, às vezes na rua tem. Passarinho, não é ninguém que planta, passarinho faz o plantio dele, o vento faz o plantio dele. Então é isso, pessoal, é respeitar o tempo da natureza. A gente está caminhando para o momento final, e aí eu queria que você deixasse a sua
sua rede social, falasse sobre o portal, deixasse o caminho do portal de novo para as pessoas. Vamos lá. Quem é terapeuta que queira chamar o Tony para fazer um trabalho, chamar para fazer filmagem aqui no Rio de Janeiro, como é que faz para entrar em contato contigo? Bom, tem o telefone, que é o sempre mais rápido, mais fácil, né? 21 99517 7326. Tá. E Tem- eu em rede social? Tony _Viegas _fotografia. Tá. Então o terapeuta que quiser, a gente já falou isso antes, mas vamos reforçar, ele pode vir fazer um trabalho aqui, num cenário que você possa construir, ou talvez você vai lá no local de trabalho dele, faz fotos lá. Sim, é conforme a pessoa tenha já o seu projeto na cabeça, já entendeu o que precisa. Posso ir num lugar que ele aplique já as terapias dele, onde tenha lá toda a parte de mobiliário que precise, ou aqui, né? E aí aqui a gente também pode inventar um cenário, pode fazer um cenário, ou o cenário já está pronto também, é só colocar aqui uma mesa para atendimento, colocar uma maca para atendimento, e a coisa funciona dessa forma. Legal. Bom, e você também tem o portal das Vargens, que você é o idealizador do portal, é jornalista para o portal, fotógrafo para o portal. Tem isso aí tudo. Né? E Pesquisador. me fala aí qual é o caminho, o site para as pessoas acessarem. O site, pessoal, ele está ainda... Vai demorar ainda uns diazinhos, mas é pouca coisa para ir para o ar. É portaldasvargens.com.br. E podem ir lá que tem muita coisa. A gente aceita sugestão de pauta, a gente aceita que as pessoas mandem suas histórias, fotos antigas, perguntas. E vai ser muito interativo para que dê certo, para que a coisa ande cada vez mais. Bom, eu queria te agradecer imensamente aí pela oportunidade, por você ter aberto as portas aqui do seu espaço para a gente conhecer, para o pessoal, os terapeutas do Integrale, os profissionais, aquelas pessoas que amam a natureza. Eu queria confirmar que, na minha visão, também acredito que vocês são ricos demais por viverem nesse espaço. A natureza, ela é terapêutica por si só. Para quem se dá essa chance, né? Concordo com você. Precisa estar aberto para entender tudo isso. Mas eu também acredito que você estar em contato com ela, a força da natureza, ela sempre vai prevalecer. Então ela vai conseguir mostrar para você de alguma forma que ela entra em sinergia de alguma forma com o seu corpo, ela consegue fazer contato energeticamente com você e vai te transformando aos pouquinhos, te trazendo um pouco mais de paz, de serenidade. Como você falou muito bem antes, né? Com relação, inevitavelmente você acaba obedecendo alguns ciclos da natureza, o tempo dela, e acaba tendo uma higiene mental por si só. Isso por si só já é terapêutico demais, né? Sim. Eu não tenho como brigar com isso. Eu sinto, né, que a humanidade cada vez mais está imbuída em muitas informações. Hoje os jovens, eles estão tendo tantas informações em um dia, muito mais do que a gente às vezes tinha no passado aí, ao longo de 30, 20 anos. E isso tem um lado positivo, porém, eu acho que o lado negativo a gente está vendo nas doenças, nas ansiedades surgindo, depressão. A gente vê jovens, adultos, tudo vivendo esse momento. Para mim é um momento até, de certa forma, triste, porque a infância, a adolescência é um momento de construção, são as pessoas que vão fazer o futuro, né, da nossa nação, do nosso mundo, e eles estão já adoecendo antes de chegarem na vida adulta. O imediatismo está causando muito problema, né? A gente não consegue mais esperar, não consegue mais esperar uma chuva passar para poder ir na cachoeira. Não, a gente quer ir de qualquer forma e não é assim, não tem jeito. A gente tem que respeitar tudo e cada ciclo, que eu falei, ciclo da natureza, o homem também é natureza. Então a gente tem seus ciclos, tem a infância, tem a adolescência, tem a idade adulta, que hoje a gente atropela muitas fases, né? E a gente nem está dizendo aqui que essas coisas não são importantes, por exemplo, a tecnologia. Nós estamos fazendo um vídeo hoje. Sim, ferramentas importantíssimas. Né? Tecnologia para levar conhecimento, levar informação a outras pessoas. Mostrar um pouco da vida de vocês através da internet, por exemplo. Mas a gente tem que dosar tudo, né? Senão a vida da gente se torna o que está na câmera, né, através de uma tela de celular, e não, na verdade,
esse contato, né, de estar com a natureza. Antigamente a gente brincava de pique nas Sim, ruas. aí os pais tinham que chamar para entrar, porque a molecada não queria ir para dentro de casa. Saudade dessa época, a gente brincava pique bandeira, pique lata, e um monte de coisa, pique esconde. Sim. Hoje em dia a gente não vê mais isso acontecer na adolescência, na infância, e a gente vai vendo os adultos muito novos já adoecendo, já tendo muitos problemas de ansiedade, depressão, e acabam caindo nesse universo dos fármacos, né? Indo para É o mais rápido, mais fácil, né? Aparentemente mais fácil. Né? Eles buscam as drogas nas farmácias para curar algumas coisas, e a verdade é que estão abafando, né? Ocultando apenas os sintomas, mas as verdadeiras causas daqueles Sim. sintomas a gente não consegue ver elas serem combatidas. E aí aparentemente está algo sendo tratado e não está. Bom, a gente, como nosso canal é um canal de terapias, né? E a gente trabalha as terapias naturais. Eu achei importante, né, puxar um pouco da tua fala sobre o viver aqui, essa riqueza de estar na natureza, e ressaltar o quanto é importante a gente dar uma pausa na vida, né, para que a vida não pause a gente. Sim. Então a gente poder dar esse pequeno stop, respirar, olhar a natureza, se conectar. Não precisa morar na natureza, né? Não, nem todo mundo vai conseguir, isso é normal, né? Isso é... Mas tirar um dia para ir à cachoeira? Sim, por que não? E quando for a cachoeira, vá à cachoeira, né? Isso. Não vá pensando só em foto, em disponibilizar isso nos seus perfis, que é legal também. Mas vá se integrando aquele caminho, se conectar, caminhar, chegar, e vá olhando planta, e muito bicho, ouvindo os sons. Se você for com essa consciência, preservando, não deixando lixo, uma série de coisas, né? Ela vai te falar muita coisa. Tony, mais uma vez te agradeço aqui imensamente, em nome do Integrale, por essa oportunidade de mostrar tudo isso aqui que você vive pra gente. E com certeza a gente se vê num outro vídeo, a gente pode marcar, combinar alguma outra coisa aí, porque eu sei que tem um morro enorme aqui, Tem muita coisa para ver, e a gente pode combinar de ver mais alguma coisa aqui. Anderson e Fabiola, sempre muito bem-vindos, Integrale. Está agora na nossa vida também, faz parte, é uma parceria já que se concretizou. E é isso, agora é daqui para frente. Obrigadão, Tony. Então, a todos vocês que gostaram aí, por favor, dá uma força no nosso canal, curte aí, dá um joinha, siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal e, mais uma vez, aqui o contato do Tony vai estar aí para vocês poderem fazer contato com ele. É um excelente profissional e pode ajudar muitos terapeutas aí que estão nos acompanhando hoje. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.